Olá, eu sou o professor Flávio e o tema da nossa aula de hoje será o capítulo 3 do curso Python Institute do NetAcad, ok? Vou compartilhar aqui a tela com todos. Um segundinho. Estarei compartilhando a tela com vocês. Espero que todos estejam vendo a tela aí direitinho, ok? Sem nenhuma dificuldade, ok? Hoje nós vamos trabalhar diretamente. Ops. Vou trocar a tela de compartilhamento aqui. Só para a gente. Share. Ok. Agora, hoje nós vamos trabalhar o capítulo que vocês estão vendo aqui, que é o Propriedades da Orientação a Objeto 3.3.1.1. Primeira coisa que esse capítulo coloca é o conceito de variável de instância, né? Que são as variáveis que estão conectadas diretamente ao objeto e não à classe, perfeito? Estão conectadas à classe, mas diretamente a cada objeto. E ele também fala da propriedade de um método pré-definido, que é o método underline, underline, dict, underline, underline. E vai apresentar todas as características deste objeto em questão. O primeiro código que a gente vai analisar aqui juntos é este código aqui. Vou abrir o código para nós vermos. É o 331. Estou abrindo o código só para nós vermos. Só um instantinho. Onde é que tá com... Analisando esse código, né? Vamos aqui numerar as linhas, option. Então, na linha 1, ele define uma classe exemplo. Depois o método construtor, parâmetro self, por definição, o parâmetro val, que recebe 1, atribui esse parâmetro à variável de nome first, e define aqui também o método setSecond, que ele vai ser o parâmetro val, que vai jogar o parâmetro val no atributo second. Ele faz o instanciamento aqui do objeto 1, tá? Vamos mudar um pouquinho isso aqui. Edit, select, replace. Vamos trocar esse nome aqui de exemplo, objeto 1 para obj1. Opa, aqui. Vamos trocar tudo isso aqui para ficar um pouco mais interessante. Obj trocou, trocou, trocou. Fica uns objetos um pouco menor para podermos trabalhar. Olhando aqui, então no primeiro momento ele vai criar o objeto 1 baseado na classe ExempClass, vai criar o objeto 2 baseado na classe exemplo, passando o parâmetro 2, vai acionar o método second do objeto 2, passando o parâmetro 3, e vai acionar e vai criar o objeto 3 com base na classe, passando o parâmetro 4. E ele
pede para imprimir as propriedades do objeto 1, as propriedades do objeto 2 e as propriedades do objeto 3. Vamos rodar e ver o que apresenta para nós este outro, o resultado desta operação. Ups, vamos só pegar ele. Aqui, perfeito. Então, só para a gente passar aqui para cima, nós temos aqui, primeiro, o que tem no objeto 1 tem o atributo first como 1. O que tem no objeto 2? Então, o objeto first como 2 e o atributo second como 3. O que tem no objeto 3? Tem o atributo first como 4 e o third como 5. Então, ele pega os 3 objetos, né? Porque ele atribuiu 5 aqui ao objeto third, ok? Então, este é o primeiro momento que nós temos essa demonstração aqui das classes com a propriedade do método underline, underline, dict, underline. Na sequência, ele vai falar um pouquinho das variáveis de instância. O que é uma variável de instância, né? Vamos pegar esse código aqui, vamos rodar para a gente entender como ele funciona. 3312, copiar. New file. Ctrl V. Vamos salvar. Save. Exemplo 3332. Ok. E vamos lá. Primeiro ele cria uma... Vamos fazer aquela mudança clássica, né? Replace. Tudo que for X dentro do objeto. Ele vai trocar para OBJ para ficar um nome um pouquinho mais simples. E aqui ele criou uma classe de exemplo. Esta classe tem o objeto init e tem o objeto second. Então ele cria aqui, ele instancia o objeto obj1, obj2 com seus respectivos parâmetros. E aí ele, obj2, aciona o método setSecond, passando a variável 3, trocando para 3. E aí o objeto 3, também instanciado, já passando para a classe direto, o parâmetro 4, tá? Na hora de construir o objeto, ele já passa o 4 para construir o objeto tamanho diferenciado. E vamos rodar para entender o resultado que ele colocou aqui para a gente. Perceba que ele colocou aqui, ó. O resultado, que na verdade o que interessa são essas linhas 18, 19 e 20. Vamos dar uma olhadinha no shell. O primeiro, né? Perceba que sempre exemplo de classe 1, depois o objeto 2 e o objeto 3, os resultados que aqui nós tínhamos para montar, mostrando as propriedades dos objetos, ok? Então, nesse segundo, ele vai falar com variável de distância, tá? As variáveis de distância estão ligadas diretamente ao objeto. E na sequência, ele vai falar a variável de classe. A variável de classe são aqueles atributos que estão ligados à classe e não ao objeto. Vamos ver o 3313.
3313, vamos salvar aqui, para a gente também mostrar o funcionamento do 3313. Novo arquivo. Estamos aqui colocando. Vamos salvar. Com 3313. Então, o que que ele faz aqui? Perceba aqui que na linha... Option, vamos numerar as linhas. Na linha de número 2, ele tem uma variável de nome counter, um atributo, né? Um atributo de nome counter que ele é usado, que é uma variável de classe, e não uma variável de instância. Por quê? Perceba-se que aqui ele está fora do método construtor. Lembrando que o método construtor é aquele método que vai rodar sempre que você for construir o objeto. Então, aqui a gente tem um exemplo, o init, aí você tem o first, né? Recebe val, e aqui você pede para acrescentar. O que acontece? Cada vez que eu instanciar um objeto, rodo o método init e aumenta um na classe. Aqui eu estou instanciando um objeto, 2 objetos, 3 objetos. O que vai acontecer? Cada objeto tem suas características principais. O primeiro no passo valor não vai receber 1. Esse é o passo 2, esse é o passo 3. E aí, eu tenho também mostrando o exemplo do contador. Nessa situação, rodando o código, o que eu tenho de saída? O primeiro objeto com seus atributos, o segundo objeto com seus atributos, o terceiro objeto com seus atributos. Percebendo que aqui fora, o contador de classe é o mesmo, porque esses 3 objetos estão naquela classe. Ok? Esses 3 objetos estão nesta classe aqui. Se eu quiser simplificar, né? Eu poderia imprimir aqui counter da classe. Vou colocar isso aqui nos 3, só para a gente mostrar de forma mais clara o resultado. Olha lá, counter de classe não muda. O que muda são de cada objeto. Se eu instanciasse um quarto objeto... Opa, desculpa. Vamos instanciar esse objeto 4 com counter de classe 5. Objeto 4, F5 rodando. Agora, como eu instanciei 4 objetos, a classe tem o valor 4 para cada objeto. Foi instanciado. Ok? Perfeito? Então, aqui a gente tem essa situação das variáveis de classe, que elas estão ligadas à classe e não aos objetos. Aqui é uma continuação, onde ele também coloca a mesma situação que a gente acabou de comentar agora. Ok? Então, aqui ele tem um exemplo, variável da variável de classe, usando a variável de classe associada ao dict, né? Que eu tenho também o dict de classe, e não só o dict de... Se eu pegar esse código aqui, eu vou observar que ele está rodando. Criei uma classe, criei uma variável 1, e eu mostro aqui, ó, criei. E eu estou pegando um exemplo de classe, dict da classe, e depois um exemplo do objeto, um dict de objeto. Correto? Perceba que vai estar igual junto aqui
todos os objetos da classe que eu coloco, todos os atributos, todos os exemplos, em toda a estrutura da classe está colocada aqui. O dict é muito importante para você poder se situar neste universo. Depois a gente pode usar aqui o exemplo. Por exemplo, aqui tem um caso bem interessante, né? Vamos pegar esse exemplo aqui e vamos ver como que ele está estruturado. Vamos lá. Eu tenho aqui, primeiro, definir uma classe. Criei o meu construtor. E perceba, se o valor que eu passar for divisível por 2, não for divisível por 2, diferente de 0, eu vou escrever 1 em A. Se não, eu vou escrever 1 em B. E aqui eu venho e tento, né, na linha 9 e 10 eu instancio obj1, obj2, em cima da classe, e depois peço para imprimir o atributo A do objeto 1, o atributo B do objeto 2, e vejo o que acontece. Eu tive uma mensagem de erro. Que erro que ele está dizendo? Está dizendo que aqui, ó, esse B não existe. Por que o B não existe? Porque, na verdade, este atributo B não chegou nem a ser acionado para introduzir. A gente falou para ele não mostrar agora, ele vem run module, ok? Aí agora ele fala que do objeto 2, A não existe. Run module, ok. Tá vendo? Agora ele não apareceu erro porque os dois objetos que não existiam agora existem de forma adequada. Ok? A única questão que eu vejo é que se eu tento imprimir um objeto que não exista, eu teria que tratar essa exceção, né? Para tratar isto, eu tenho primeiro um método chamado res attr de tem, né? Res de ter, do verbo have, attr de atributo. Como é que esse método funciona? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Criei a classe, defini os métodos, criei aqui o obj, né? Chamar de objeto 1. obj1. Não gosto desses nomes muito grandes, não. Edit, replace. Replace, pronto. Que aí ficam uns objetinhos com nomezinho menor. Então, o objeto 1 foi baseado, ele mandou imprimir o A do objeto 1. A gente vai rodar. Rodou. Ele imprimiu um 1 e o não existe. Por quê? Aqui eu estou falando para ele assim, olha, se o A tem, vamos assim, print obj1 de A. Cadê o objeto 1 de A? É esse aqui. Ele tem, porque eu mandei 1, o módulo 2 é diferente de 0, ele atribuiu o atributo A do objeto 1 está lá. E o atributo B, antes de imprimir o atributo B, eu fiz um res attr, ou res attr. O que o res attr faz? Ele vai poder fazer essa
checagem antes. O que ele fala? Ó, primeiro passo para ele, qual o objeto que eu quero checar, e depois que atributo que eu quero chegar para ver se esse objeto tem. Esse conjunto vai me responder se tiver true. Se não tiver, false. Então perceba, se ele me responder true, se essa estrutura me responder true, ele vai printar o objeto 1.b. E se ele responder false, significa que B não existe no objeto. Se ele me responder false, vai me imprimir o else, que é essa parte de baixo. Rodando. Primeiro ele respondeu 1, depois não existe, respondeu só essa parte de baixo. Então, res_attr serve para poder verificar se um atributo existe ou não existe dentro desta estrutura. Perfeito? Então, continuando aqui. Vamos para verificar a existência. Aqui só está verificando a existência ou não do atributo, né? A gente, claramente aqui também é bem tranquilo. Ele vai printar, printa isso aqui. Qual a resposta que isso aqui vai dar? Tem atributo attr? Tem. Então, isso aqui vira true. Tem atributo prop? É só olhar ali em cima. Não tem. Então, isso aqui vira false. Exatamente o que está sendo impresso aqui embaixo. Correto? Então, esse resAttribute uma função muito importante para você não tentar imprimir um atributo ou tentar fazer uso de um atributo que você não tem acesso. Depois nós temos aqui um conjunto para vocês resumirem a sessão, né? Tem aqui umas palavras-chave, um resuminho, falando aqui do que nós vimos, que é o dict, as propriedades da classe, o resAttr, e um pouquinho de exercício sobre código para vocês fazerem aí. Ok? Então, essa aula foi sobre o capítulo 3.3. Vamos agora, na próxima aula, tratar do capítulo 3.4. Deixa eu só... stop share. Vamos parar a gravação.